aí, pessoal, tudo bem? Esse VT 1 no ar, mais um programa incrível para você que está vendo a gente aí no YouTube, no Portal Super Varejo, nas redes sociais, no Deezer e no Spotify. E agora a minha entrevistada aqui é uma figura muito conhecida aí no cenário do varejo, da indústria. Ela já esteve com a gente aqui em outras oportunidades, mas eu vou pedir para ela se apresentar, porque já tem um tempo, né, que ela não vem. Tudo Sim, bem? tudo bem, Dani. Prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada pelo convite. Valéria, você não falou seu nome, Valéria? Vamos lá. Sou Valéria Rodrigues. A Valéria, só eu já sei, mas só para você conhecer, né, Valéria? Sou Valéria Rodrigues, da Shopper Experience, sou CEO e sócia da Shopper. A Shopper é uma empresa especializada em pesquisa para o varejo, com metodologias de CX, de Consumer Experience, né? E hoje eu gostaria de falar de algumas metodologias. A gente vai falar um pouquinho mais em profundidade e trazer os aprendizados que a gente tem para que a gente possa usar a pesquisa efetivamente no varejo. Valéria que é uma das nossas colegas aí de varejo, né, Valéria? Muito tempo, né? Sim, Trabalhando bastante nesse tempo. setor, né? Quanto tempo, Valéria? Mais de 15 anos com a Shopper. Com a Shopper, né? E os Sim. dados ganharam uma importância, né? Eu acho que depois, não que não tivesse antes, né? Mas o que que você percebe? O uso dos dados, né? Ali no negócio do varejo, na própria indústria, cresceu a importância, né? Olha, Dani, e lá na APAS Show, inclusive, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o uso dos dados e como que isso é importante para a liderança. Você não consegue hoje liderar um negócio e criar diferenciais competitivos para o seu negócio se você não olhar para os dados, interpretá-los e transformar isso em uma estratégia. Então, cada vez mais dados têm sido relevantes para os negócios, né? Então, as empresas que se diferenciam acabam tendo essa cultura de trabalhar com dados. Que bom, né? Então isso realmente ganha força, né? Sim, E é necessário, né, Valéria? Não dá para ter uma estratégia sim, assertiva, né? Sem dados. exato. Eu acho que, né? Eu acho que meu consumidor, né, gosta, eu acho que ele Sim. prefere, o achismo já ficou, né? E hoje tem tantas informações disponíveis, né? Informações dos birôs de tendência, né? Que a gente pode aprender com eles. E também as pesquisas que são contratadas especificamente para determinados negócios. Então, acho que essa combinação é importante, né? Os gestores conseguirem usar esse tipo de informação é cada vez mais relevante. Vamos falar um pouquinho do que vocês oferecem, né? Do que a Shopper Experience oferece em termos de dados. O que vocês trabalham? Bom, vamos lá. Na Shopper, a gente tem diversas metodologias que compõem essa estrutura do conhecimento do consumidor, do CX, do Customer Experience. Uma delas é o cliente oculto. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhe do cliente oculto, mas a gente também não pode perder de vista outras metodologias que compõem essa estratégia, né, de conhecimento do consumidor, que é o NPS e a satisfação. Na verdade, elas são complementares, elas trazem informações diferentes e se complementam, né? Então, quando uma empresa adota esse tipo de olhar, né, para essas metodologias, é quando ela entende que ela precisa colocar o cliente no centro do negócio, para que as decisões sejam tomadas com base naquilo que o seu cliente está trazendo de expectativa e de demanda, né? Então, essas são as empresas que acabam se diferenciando, que não olham só para o seu negócio, mas que olham para o seu negócio associado àquilo que o cliente ou consumidor demanda. O cliente oculto, especificamente, hoje a gente já tem uma base de mais de 150 mil clientes ocultos cadastrados na nossa plataforma. Como que Brasil funciona? todo? Brasil todo, mais de 3 mil municípios. Quando a gente olha, né, essa rede que a gente criou, é como se a gente pudesse dizer, olha, a gente tem clientes ocultos que moram em mais de 3 mil cidades, 3.500 cidades mais ou menos, e com o deslocamento a gente pode dizer que a gente cobre o Brasil todo. De várias idades, De várias gerações. idades, gerações, porque isso que você está me perguntando é super relevante, Dani, porque é muito importante que quando a gente contrata um estudo de cliente oculto, a gente consiga ter dentro do varejista o perfil daquele cliente real que ele tem, né? Então, para ele ser oculto na sua essência, ele precisa representar o cliente daquele varejista. Então, por isso que a gente tem variedade de gênero, idade, a questão racial também está sendo muito colocada, né? Como é que eu chego com diferentes clientes, diferentes perfis e como que ele é recebido dentro da minha loja. Então, hoje a gente tem essa abrangência nacional.
Isso para o varejo é super importante porque a gente tem as grandes redes que atuam em nível nacional e a gente tem as redes regionais também. Então, para nós é importante a gente conseguir atender os nossos clientes no norte, no centro-oeste, né, em todo, né, saindo aí dos grandes eixos. A Shopper existe há mais de 15 anos, né, 16 anos. Então, hoje a gente tem também dentro da nossa base não só a pessoa jurídica, né, não só a pessoa física, né, o consumidor normal, mas a gente tem também o PJ, os autônomos, porque também para o caso de estudos onde a gente olha o atacarejo, a gente consegue trazer um perfil de autônomo, daquele frequentador, né, também o PJ e o PF ali no atacarejo. Então, isso é muito importante quando o varejista vai contratar um serviço de pesquisa de cliente oculto, que ele olhe também essa capacidade do seu fornecedor de trazer esses diferentes perfis, né? E quando a gente olha para a importância do cliente oculto, eu preciso dar um passinho atrás e explicar um pouco o que a metodologia entrega, né? Então, diferente de um estudo de NPS, de satisfação, onde a gente entrevista o consumidor real, no caso do cliente oculto, ele é um consumidor que ele tem o perfil do seu consumidor real, mas ele é treinado para observar a sua operação, o seu atendimento. Então, ele vai para sua loja... Ele vai mesmo, vai lá. Ele presencialmente. Nas avaliações, né, onde a gente precisa avaliar a loja física presencialmente, tá. Mas a gente tem também as avaliações feitas no e-commerce online ou em canais de atendimento, que aí se também, usa, né, o canal de atendimento. Sim, porque você, além de avaliar a loja física, você precisa avaliar todos os seus canais, todos os seus pontos de contato com o seu consumidor. Tudo, então, todos os modelos que ele atua ali do negócio. Exatamente. Ai, que bacana. Sim. E quando a gente vai estruturar um projeto de cliente oculto, é muito importante a gente prestar atenção nesse perfil, né? Porque essa pessoa ela vai ser treinada para que ela, através de um checklist, um roteiro já pré-estabelecido com o cliente, ela já vai, vou falar do ponto de venda físico, né? Ela já vai para lá baseada em alguns critérios que precisam ser avaliados, né? Então, essa é a diferença. Atendimento, operação. Então, falando de uma operação de varejo, né? De varejo alimentar. O que a gente vai prestar atenção? A gente vai prestar atenção no sortimento, em ruptura, no frescor de perecíveis. A gente vai prestar atenção no ambiente. A gente vai prestar atenção no tempo de caixa, no atendimento do caixa. Então, toda a jornada ela precisa ser mapeada para que a gente consiga entregar para o cliente a experiência completa daquele shopper, daquele cliente oculto, baseado em critérios que foram pré-definidos com os clientes. O que acontece quando a gente recebe, já dentro do nosso escopo de trabalho, um checklist já pré-definido? A gente tem muitas discussões com os clientes para trabalhar com eles dentro do planejamento daquilo que eles querem entregar para o cliente. Então, o cliente oculto, a metodologia em si, ela não é feita para mapear a jornada. A gente precisa ter um trabalho antes que vai mapear a jornada do cliente real para que a empresa entenda, dentro dos objetivos dela e dentro da estratégia dela, o que ela quer entregar para aquele cliente, para a partir daí a gente entrar com o cliente oculto e avaliar. Então, um exemplo, a gente tem clientes que treinam o seu caixa, né, a sua frente de caixa, para oferecer produtos em promoção. Isso é uma ação que pode ser medida no ponto de venda. Então, isso precisa estar no checklist. Então, esse cliente oculto, ele vai fazer toda a jornada dele dentro da loja, ele vai mapear tudo aquilo que está no checklist, se está em conformidade ou não. Ele tira fotos. Ele dá nota? Ele dá nota e ele tira fotos para trazer evidências daquilo que está acontecendo no ponto de venda. Tá. Então, uma gôndola organizada, ou uma gôndola desorganizada, né? Uma gôndola, um planograma completo ou uma ruptura no planograma. Então, ele compra, paga, normal? Em algumas situações, sim, né? Principalmente quando existe essa necessidade de avaliar o caixa, a jornada completa. Então, sim. Às vezes ele não, só entra que não está ali para...
dependendo do objetivo, não é necessário fazer a compra. Mas em algumas, no caso de varejo de moda, por exemplo, vou trazer exemplos de outros varejos para inspirar um pouco, né? No caso de varejo de moda, onde a gente tem toda a jornada de compra, o shopper faz a compra, o cliente oculto faz a compra, e depois a gente quer mapear o momento do processo de devolução de produto. Então, ele entra nesse processo de devolução também. Nossa, entendi. Nossa. Né? Algumas jornadas começam no online e terminam no ponto físico. Né? Que aí, quando a gente está avaliando para o cliente a multicanalidade dele. Então, a compra é feita no online, com o retira loja, então a gente consegue avaliar todo esse processo, né, multicanal, do online até o físico. Quanto tempo leva, Valéria, uma pesquisa, por exemplo, no caso do ponto físico, ponto de venda físico? Essa jornada, alguém te contrata. Quanto tempo leva esse trabalho? Depende muito dos pontos da jornada que vão ser avaliados, né? E isso precisa estar alinhado com a estratégia do cliente. Então, a gente ajuda o cliente até a pensar nessa estratégia. Porque o que acontece, Dani? Imagine que você tem vários momentos do processo para serem avaliados, mas aquela empresa considera que atendimento é o grande diferencial dela. Então, é claro que a gente vai avaliar o sortimento, a gente vai avaliar ambiente, a gente vai avaliar agilidade no caixa, mas se o atendimento é o grande diferencial dessa empresa, o atendimento vai pesar mais nesse checklist. Então, a gente ajuda até o cliente a dimensionar aquilo que vai pesar mais ou menos na avaliação. A gente tem clientes que dão um peso enorme para o acolhimento, né? Que é quando o cliente chega numa loja e ele, de alguma forma, ele sabe que é um autoatendimento, né? Tanto no varejo alimentar quanto no varejo de moda. Ele sabe que é um autoatendimento, mas ele espera que um colaborador, um vendedor, olhe para ele, dê um bom dia, se coloque à disposição de alguma forma. Então, se isso o cliente trata como um diferencial, isso vai pesar mais na hora do cálculo ali da avaliação daquela loja. Entendi. E quando você me pergunta da duração, vai depender muito da jornada que está sendo mapeada. Se eu tenho uma jornada que vai começar no online e vai terminar na loja, ela demora mais. Né? Algumas jornadas são mais simples, onde a gente vai mais fazer uma auditoria no ponto de venda, então essas demoram menos. Depende muito da estratégia do cliente e do escopo do projeto. Quem procura mais você, geralmente, é o varejo, as redes de supermercados, a indústria, ou você dá para fazer para todos, por exemplo? Para quem que você pode... Dá para fazer para todos, mas quais são os grandes compradores de cliente oculto? O varejo, segmento financeiro, e aí o varejo a gente está falando aí do varejo tanto alimentar, moda, eletro, material de construção, todos eles geral, então. são nossos clientes, varejo legal. de forma geral. O segmento financeiro também faz... financiamento, empréstimo, as coisas? Também de produto, mas de experiência em agência. Ai, né? Nossa. Depois do universo digital, onde quase todos os bancos migraram, né, para o aplicativo. Exatamente. Pois é, aquela briga, né, de aplicativo, agência física, como é que tá? Exatamente. Então, curiosidade sobre esse resultado. Boa pergunta. A gente faz o cliente oculto tanto de jornada no segmento financeiro, de jornada varejo, agência, né, física, quanto no digital também, porque é o que você falou, né? No aplicativo. Então, com a entrada das fintechs, isso virou um ponto super importante de atrito, né? É uma jornada que tem aí vários pontos de dor. E a agência, muitas vezes, ela é aquele ponto em que o cliente começa a entender que ele só precisa ir na agência se ele precisar resolver problema. Essa que eles estão fazendo, o setor bancário é isso, mas aquilo que você falou, né? A gente tem uma geração aí usando os aplicativos. Exato. Os mais velhos têm dificuldade. Então, não dá para você matar, né? Não dá. A agência física. E a gente tem diminuiu aí muito o número de agências de alguns bancos aí, né? Diminuiu. Todos eles diminuíram, já acho. Mas a gente tem algumas instituições financeiras apostando nessa característica
do atendimento em agência. Ai, que bom. Né? Então, indo ao contrário, né? Exato. Então, proporcionando atendimento mais que próximo, porque eles têm um perfil de cliente diferente. Então, eles estão indo nessa direção. Então, tem vários exemplos. Outro setor também que compra muito cliente oculto é o setor de telecom. Então, tanto em atendimento em loja. Quem procura, né, Valéria? Sim. Todos nós temos histórias. Sim, para entender eficiência no ponto de venda, né? Para entender aí diversas missões diferentes. Então, você pode ter uma missão em que um cliente oculto vai relatar um problema com a linha, assim como você pode ter um cliente oculto interessado em comprar um aparelho e um novo número, né? Então, isso também é importante, Dani, missões diferentes, né, com objetivos específicos para que a gente tenha aí mapeado toda essa jornada. Área da saúde também? Área da saúde também. Nossa, também é. Área da saúde dá para também. descobrir muita coisa, hein? Sim. Tanto as redes hospitalares e de laboratórios, né? E aí também atendimento presencial e atendimento online. Call center, né? O call center é e aí de qualquer tipo de serviço, né? O call center em si é uma área do atendimento que gera muito ruído, né? Tanto pela parte tecnológica, quando a pessoa não consegue acesso, né? Ou entra numa URA que é infinita e não leva para aquele objetivo, né, do atendimento. Então, até isso a gente consegue medir, né, esses entraves que tem nessa relação num atendimento de call center. Aí você gera um relatório para o cliente, né? Sim. E geralmente eles concordam? Eles entendem ali os apontamentos? Olha... Independente do setor? Eles questionam? O que acontece? Existe um momento onde a gente trabalha no planejamento junto com o cliente, né? Então, para a gente entender qual é a estratégia dele, para que a gente consiga agregar ali o nosso olhar e criar um relatório de avaliação adequado àquilo que ele espera. O concordar ou não com o resultado, ele muitas vezes é não acontece o discordar. Por quê? Porque a empresa que já contrata o cliente oculto é porque ela está querendo mesmo monitorar a sua operação, né? É uma ferramenta para monitorar a operação. E muitos dos nossos clientes utilizam o cliente oculto como NPS, como dados de satisfação, para trazer as métricas que vão até servir ali para bonificação, para premiação de executivos e de equipes. Então, ele pode compor, em alguns casos, essa avaliação. O que acontece quando você perguntou, né, se eles concordam ou discordam? Existe um momento em que a avaliação ela pode ser contestada, né? Porque imagina o seguinte, justamente no dia em que o cliente oculto foi visitar determinada loja, o sistema caiu. Né? Sim, acontece. Então, aquela loja... mas não somos nós que decidimos se aquela loja vai ser penalizada ou não por isso. É o cliente que decide. Olha, neste dia a gente não vai considerar a avaliação dessa loja porque o sistema caiu. Você passa loja... relata, acredita. E aí, exatamente. Então, existem esses casos, mas assim, de situações extremas, onde, né, algo incontrolável pode fazer com que aquela avaliação, aquela loja seja penalizada. Mas, de forma geral, os clientes olham e eles, para os resultados, eles conseguem enxergar a operação deles ali. Eles sabem que, por exemplo, numa oferta de serviços financeiros, né? Tem muito isso também, a gente pegar uma missão onde a gente vai investigar se aquele colaborador está ofertando determinado serviço financeiro ali no varejo. É uma área sensível, porque demora, né? Precisa de muito treinamento para que aquele colaborador entenda aquela dinâmica, entenda o valor daquilo, né, para o negócio da empresa. E muitas vezes eles não oferecem. Então, quando o cliente olha para essa informação e fala, realmente, o nosso volume de contratação de serviço financeiro está baixo. Então,
esse número reflete. Então, o que a gente precisa fazer? Né? É uma constatação que aí ele pode olhar e falar assim, quais são as regiões, as lojas que a gente tem que estão sendo menos produtivas nesse sentido? Eu vou reforçar o meu treinamento nessas lojas. Então, ele parte da estratégia até um nível tático, onde ele consegue organizar ali os esforços dele e priorizar onde ele precisa ter mais ação, seja de treinamento, seja de reforço de linguagem. Então, eles conseguem utilizar dessa forma. Nossa, muito bacana, viu, Valéria? Achei barato. Fast food também, o pessoal Fast food também. Imagina. Fast food também. Redes de cinema. Olha. Hotéis. Nossa, na hotelaria também é muito utilizado. Companhias aéreas. Então, tem aí uma gama, infinidade, né, de possibilidades do cliente oculto atuar avaliando produtos e serviços e sendo recompensado por isso. Vocês trabalham por contrato, por exemplo, né? Ou faz um contrato maior com o cliente, assim? Nós temos clientes que a gente trabalha. Como é que funciona? A gente pode trabalhar por projeto, então o cliente quer identificar ali a posição dele na operação e ter um retrato daquele momento. Tá, só naquele momento. Só naquele momento. Para alinhar alguma estratégia. Até projetos contínuos, onde a gente faz avaliação durante o ano todo. Que é um contrato mais longo. É um contrato mais longo, e aí a gente entrega relatórios mensais, trimestrais, semestrais. Muitos clientes vêm para mim e me perguntam qual é a periodicidade ideal. Né? Então, uma dúvida mesmo. E a resposta que eu dou para eles a periodicidade ideal é aquela com que você vai conseguir olhar os dados e agir e depois fazer uma nova avaliação. Senão vira um monte de dado que você não tem você ali, não resolve utiliza. Nada e continua tudo igual. Exato. Então, a gente tem os formatos, muito customizado, né? E a gente tem os formatos que são clientes que nos contratam para longos períodos, onde eles avaliam todas as lojas. A gente tem um cliente do varejo de moda que a gente trabalha durante o ano todo, avaliando todas as lojas e avaliando a concorrência. Isso também é uma coisa importante para a gente colocar, você vai uma no possibilidade. Também. Exato. A gente consegue, no varejo alimentar... Os mesmos critérios que se usa ali, você leva para o varejista, ao supermercadista. Você pode ir lá mandar lá no seu concorrente, para ver se ele está melhor que você. Exatamente. Né? Então, imagina que a gente tem uma rede de varejo alimentar. Legal. No entorno, ela tem, em cidades diferentes, ela tem concorrentes diferentes. Ela pode definir, nessa cidade eu quero avaliar mais 2 concorrentes, ela define, e a partir daí a gente consegue criar uma matriz onde você consegue entender qual é a sua performance versus a performance do seu concorrente, consegue enxergar os seus diferenciais, aquilo que você não pode perder, que você vai muito melhor que o seu concorrente, e aquilo que você precisa olhar como até um benchmark, muitas vezes acontece, você olha para sua concorrência e entende o que você precisa melhorar em determinado aspecto. Então, é bem completo do ponto de vista de você olhar, né? O varejo precisa olhar, né, o seu entorno, o varejo precisa olhar o seu ambiente competitivo para entender e oferecer a melhor solução para os seus clientes. Muito bacana. Antes de você falar de outros serviços da Shopper, né? Porque eu achei muito legal. É cliente oculto pra gente, né? Você sabe quem eles são. Sim. Você tem curiosidade minha, viu, pessoal? Porque assim, eu achei muito, muito bacana, assim. E você tem lá uma lista com os dados de todo mundo. É isso? Sim, essas pessoas que fazem o trabalho que é esse de cliente oculto, elas se cadastram na nossa plataforma. Se você quiser ser cliente oculto, pode ser cliente oculto também. Pode, eu também estou interessada. Sim. Essas pessoas, elas se cadastram, elas preenchem no site da Shopper. Experience. Exatamente. Elas preenchem um cadastro com alguns dados básicos, né? Onde a gente já faz um mapeamento. Se a pessoa faz compra de supermercado, se a pessoa costuma frequentar cinema, costuma frequentar fast food, né? Então, já tem ali aquela triagem, né? uma triagem para a gente entender e já fazer os convites mais direcionados, né? Ela recebe, à medida que vão entrando as avaliações, ela recebe um convite, ela diz se aceita ou não fazer parte daquela avaliação, passa por um treinamento,
passa por uma prova de certificação, então ninguém sai para fazer uma avaliação de cliente oculto sem passar por uma prova de certificação. Ela faz o treinamento e depois ela é testada para a gente entender qual é o nível de entendimento dela daquilo que ela vai precisar, da missão que ela vai precisar realizar. E a partir daí ela está liberada para fazer a avaliação, ela recebe toda a indicação, o endereço da loja, como ela tem que se comportar e recebe o checklist. E a partir daí ela faz a visita e preenche depois essas respostas que você me perguntou, né? Responde sim, não, responde com a experiência dela, trazendo legal. muita material qualitativo para a gente, né? Então, como ela se sim, sentiu não, na loja, o que foi que mais encantou, o que decepcionou. Então, a gente trabalha com muita informação qualitativa também. Nossa, muito bacana. Eu acho que quem contrata, acho que não tem como não achar bacana, né? Sim, Porque sim. bom ou mal, assim, é aquilo que você falou, que ele já busca, ele já sabe, né? Quem contrata já Exato. sabe mais ou menos, às vezes, só quer, acho que só quer realmente ter certeza se o que ele acredita que né, que está acontecendo, Sim, né? Na e outra estratégia. coisa, te dá a possibilidade de olhar em que momento você está e quais as métricas que você Aham. pode definir para sua equipe, né? Então, se uma loja está lá num nível ainda de atenção, né? Para ela passar para um nível de excelência, quantos pontos mais ela precisa e onde ela precisa melhorar? Então, você consegue de uma forma gerencial ajudar, né, o seu time de loja a trazer esses resultados mais positivos. Ah, bacana, Valéria. Achei muito legal, assim. Além do cliente oculto, você quer falar de outras pesquisas que vocês fazem? Eu acho que compõe, né, esse sistema do CX, né, do Customer Uhum. Experience, compõe também o NPS. A gente realiza também os estudos de NPS, sejam estudos que são realizados presencialmente Tá. nas lojas ou com outras formas de coleta, como, por exemplo, QR Code na loja, push para resposta, né, no aplicativo. Então, tem várias formas de acessar as pessoas à medida que elas passam por uma experiência na sua loja. Isso cria um contexto importante de NPS, porque o NPS hoje é uma metodologia que ganhou, né, uma visibilidade Nossa, é grande, porque importante. ela é importante, você consegue entender qual é a sua posição em relação ao seu segmento, em relação aos seus São concorrentes, é concorrentes, importante. e te dá uma visão de futuro, né? Porque quando a pergunta do NPS, que é se você recomendaria, né, numa escala de 0 a 10 essa loja, a recomendação por si só, ela já te dá uma ideia não só da satisfação que essa pessoa tem com a sua marca, com a sua loja, mas do quanto ela está ligada à sua marca de uma forma, né, tendo aí um papel de promotor ou de detrator da sua marca. Então, os estudos de NPS, né, trabalham nesse sentido. E a gente tem também os estudos de satisfação, que aí também olham para a operação, mas aí com o cliente real ali, passando pela experiência, sem uma interferência, né, que o cliente oculto tem desse preparo que ele tem para fazer uma auditoria num ponto de venda. Não, bacana. Além, você tem mais uma, né? Metodologia que você falou, NPS. NPS, satisfação e o cliente oculto. E o mapeamento de jornada. Acho que Né? você O falou. mapeamento Aham. de jornada, muitas vezes a gente entra com o mapeamento de jornada quando o cliente está numa fase anterior que ele ainda não, como o nome diz, né, mapeou toda a jornada, toda a possibilidade do cliente dele com a sua marca. E aí entram todos os pontos de contato que você pode ter com esse cliente, não só na estrutura, né, de loja ou e-commerce, mas também os seus pontos de atendimento, seus canais de atendimento. Então, a gente faz todo esse estudo de mapeamento de jornada para a gente entender também, né, onde estão os pontos de fricção. Porque aí ele pode olhar para aquele ponto específico e trazer soluções, né, para minimizar aqueles atritos, aqueles ruídos que tem na jornada.
Ah, Valéria, é muito bacana. Você quer reforçar mais alguma parte? Achei muito legal. Quem quiser, por exemplo, então, quiser acessar, né, a Shopper, Sim. procura você, entra no site, entra no LinkedIn, como é que faz? Sim, pode me chamar pelo Aham. LinkedIn e Lá o está com a nosso Valéria site. Rodrigues Estou como mesmo? Valéria Rodrigues, da Shopper Experience. O Tá. nosso site, ele é o site Shopper Experience, mas ele tem também o Experience Research, porque a gente não faz só, né, como eu acabei falando aqui dos segmentos, não só estudos para varejo, Sim. mas também para o segmento financeiro, Ah, é muito legal. automotivo. Então, tem vários Onde tem cliente é segmentos. possível, né? Onde tem Onde cliente é tem, não possível. é? Valéria, o que eu Sim, percebi, gente, assim, você tem cliente, não importa o setor, farma, é isso. moda, né? Se você quiser saber realmente mapear, né, toda essa jornada, se tá tudo certo na tua loja, É isso eu mesmo. acho que o céu é o limite, né? É isso mesmo. Atendendo alguém, você tendo um cliente, É né? É possível possível fazer um fazer, né? cliente oculto. E eu acho que sempre com esse olhar, né, de Aham. entender a sua operação, o que você pode melhorar, olhar para o seu concorrente também e entender como que você cria diferenciais competitivos frente à E aquilo também, né, concorrência. Valéria, que você falou, não adianta você fazer tudo isso e não agir, né? Sim, Pegar esses dados realmente e levar melhorias, né? sim, Então é legal você fazer, pegar os resultados, agir para, né, exato. melhorar ali o teu negócio, resolver essas questões e aí você faz de novo, Sim, e né? vai medindo isso, né? É, Vai medindo essa evolução. E Dani, se a gente pensar, né, que hoje o cliente ele frequenta em média 5 pois supermercados, é. né, ou formatos até atacarejo Formatos, acho que diferentes, né? faz um É, complementando o outro, né? isso. Então ele mixa formatos, Sim, sim. mas ele frequenta 5 lojas, né? A média do estudo até que a gente Pensou? fez para Passou esse ano. Uhum. Então imagina e com o online, né? A Fora online. possibilidade que as pessoas têm hoje também de ter contato com outros varejistas, outras marcas, enfim. Então, se a gente não pensar, né, de forma estratégica em criar um diferencial competitivo, a gente corre o risco de perder esse cliente, né, e de que ele seja fidelizado em outra marca. Então, é nesse sentido que funcionam essas Aquilo que eu falo, metodologias. né, Valéria? O produto é o mesmo, gente. Ainda mais o Sim, varejo alimentar, né? O produto, aquele que você tem, o café, né? O suco. Seu sim, concorrente tem também. exato. A questão não é mais. Ah, tem na internet também. Tem na Não internet. é? Então, assim, a questão não é mais o produto. É, Ainda mais na loja física, né? é. Eu acho que quem vai hoje para a loja física, aquilo que a gente fala sempre. A gente mixa hoje, né? Eu vou aqui no supermercado para um fim, eu vou na loja de vizinhança do meu bairro para uma outra coisa, eu vou ali no atacado para uma questão de que eu preciso comprar uma outra coisa que eu quero pagar de repente um preço melhor Sim, e aquilo, mas assim, produto eu tenho em todos eles. sim, E também para qual momento eu quero, né? Se eu vou no exato. supermercado, eu talvez a minha expectativa seja encontrar uma coisa diferente do que eu vou encontrar no atacado, Sim, do que eu vou encontrar lá nas compras online, entendeu? sim. Então, assim, é saber realmente o que que cada modelo quer oferecer, né? Vai entregar, né, para esse E trabalhar para cliente. isso, e ver se você está Exato, entregando isso, né? Ah, exato. achei muito legal, adorei. Você quer reforçar mais alguma coisa que a gente não Ah, eu queria falou? só dar Por aqui, favor, o espaço é seu. Não acabamos eu ainda. queria só concretizar aqui, trazendo alguns exemplos Tá. reais, né, de estudos e como que isso impacta em resultado e possibilidades, né, que o varejo tem de olhar para essa ferramenta. Então, a gente teve um estudo para o varejo alimentar que o cliente oculto, a metodologia identificou ali que em 35% das lojas o abastecimento de frios era deficitário, né? Então, eles identificaram isso através do estudo, olharam para isso, conseguiram mapear através do projeto de cliente oculto que nós fizemos quais eram essas lojas. Na verdade, eram regiões muito específicas, né, do Brasil, e a partir de ajustes, né, nessa operação, né, dessa reposição dos frios fatiados, eles ajustando o processo, eles conseguiram aumentar no primeiro mês 50% das vendas, né? Então, são muitos exemplos que a gente tem de um olhar
mais apurado para a operação, em que a gente consegue rapidamente identificar uma necessidade, uma prioridade e que um ajuste no processo consegue reverter em mais vendas, né? Porque é isso que a gente quer, né? No fim, a gente quer fidelizar o cliente e trazer mais vendas, né? Um faturamento melhor para o negócio. Tem uma questão também, né? Uma questão do varejo de moda, só para trazer o exemplo, porque às vezes está muito focado também no atendimento, né? A resposta que a gente quer do cliente em relação ao atendimento. A gente percebe que no varejo de moda, a gente já faz estudos para o varejo de moda desde 2020, né? Estudos grandes, robustos. Das maiores questões é como é que a gente faz para aquele colaborador ter uma atitude proativa e oferecer um item adicional para uma compra, né? Seja a pessoa do caixa, seja a pessoa do provador, seja o atendente que está ali circulando na loja. E a gente tem um cliente que a gente já atende desde 2020, onde a gente viu que ele precisava ter um treinamento mais eficaz e ajudar esse colaborador a compor esse item adicional, porque ele por si só ele não conseguiria fazer essa venda adicional. E a partir desse treinamento específico, eles conseguiram aumentar aí em 25% as vendas dos itens adicionais, aumentando o ticket médio. Então veja que o cliente oculto ele pode atuar tanto, né, num olhar mais para processos de operação, mas também para treinamento, né? Como é que você monitora se aquele script que você definiu para aquele colaborador está sendo realmente transmitido e utilizado no dia a dia dele. Muito bacana. É isso? É isso. Quem quiser saber mais, então te procura. Me procura no LinkedIn, site da Shopper Experience, no LinkedIn. Brasil todo. Brasil não importa todo. onde você esteja, cliente, ou área do varejo, ou enfim, Sim. moda, né, alimentar. Eu acho que é muito interessante, Valéria, o trabalho de vocês, muito bacana mesmo. Eu acho que ajuda muito as empresas a identificarem essas questões todas que você falou, seja do treinamento, seja do atendimento, seja da operação. E eu acho que todo mundo quem não usou, um dia vai usar. Não é? Se quem não contratou, um dia vai contratar, vai precisar. Sim. E para aqueles que quiserem ser clientes ocultos, só entrar no site, Só né? entrar no site, se cadastrar. Que vocês estão sempre cadastrando, então, pessoas do Sim, Brasil todo. Brasil todo. Mas mantém? Só cresce a equipe? Ou alguém deixa de ser? Às vezes alguém pede para se descadastrar, mas é Mas é muito difícil. raro, porque é uma coisa que as pessoas fazem espontaneamente, se cadastram espontaneamente Elas e querem permanecem opinar, né? lá e Muito querem dar bacana. opinião e tem uma contrapartida, né? Muito legal. Porque você me perguntou se a pessoa precisa comprar alguma coisa. Sempre que a pessoa precisa comprar alguma coisa, ela é reembolsada. Ah, que legal. Né? Então, Que é via do estudo exato. ali. Então, Aham. é muito Ó, dado difícil importante aí, alguém ó. se descadastrar, porque ela entrou lá espontaneamente e ela ganha para isso, né? Ela ganha para fazer as avaliações. Muito Então, legal. é, Valéria, obrigada, adorei, ó, gente. Então, Obrigada, Dani. a Valéria vai estar tudo aí, né? Tudo aqui nesse vídeo. Já deu aí o contato dela no LinkedIn, entra no site. Olha, se você não usou o Supermercadista, você vai precisar. Obrigada. Obrigada, agradeço a Super Varejo. É sempre um prazer estar aqui com você. Uma parceria muito bacana nossa, né? Nos Sim. vemos agora em outros podcasts, É né? isso aí. Gente, até mais. Obrigada.